boa tarde a todos e a todas. É com grande alegria que estamos aqui novamente para mais uma palestra do nosso Centro Espírita, da nossa casa, Despertar da Consciência. E neste sábado nós teremos como palestrante o nosso irmão Nivaldo, que é do Centro Espírita Novo Horizonte de Serra Talhada. Nosso irmão Nivaldo falará sobre o tema A Nossa Missão aqui na Terra. Damos as boas-vindas a Nivaldo e que ele tenha muita paz, inspiração e que traga realmente conhecimentos, esclarecimentos para que a gente possa compreender verdadeiramente qual a nossa missão aqui na Terra. E vamos agora elevar os nossos pensamentos ao alto, para que seja feita a prece inicial. E neste momento, rogamos ao nosso Pai Maior, ao amado Mestre Jesus, à equipe espiritual, trabalhadores da nossa casa, ao nosso mentor Abdu, que nos acompanha, nos dirige, nos protege a nossa casa. Ó Pai amado, sabemos da Tua grandeza, do Teu poder, e Te pedimos que derrama sobre todos nós todos os fluidos necessários para o nosso fortalecimento, o nosso equilíbrio, equilibra a nossa casa, fluidifica todo o ambiente, que possamos nos fortalecer no Teu amor, no Teu amparo e na Tua luz. Te pedimos, ó Mestre Jesus, que derrama sobre o Teu planeta, o nosso planeta Terra, as Tuas bênçãos infinitas de saúde, libertando todos nós da pandemia que ora se instalou e que possamos compreender verdadeiramente o sentido de tudo isso. Abrir nossas mentes, iluminar nossos corações, para que, fortalecidos no Teu amparo, no Teu amor, na certeza de que não estamos só, sigamos confiante, coração cheio de esperança, e que sabemos, Senhor, que tudo vai passar, tudo passará, e que a Tua glória e o Teu amor somente permanecerá. Que assim seja. Desejamos ao nosso irmão Nivaldo uma boa palestra. Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Meus irmãos, a palestra de hoje terá como tema a sua missão na Terra. Meus irmãos, todos nós temos conhecimento de que estamos aqui na Terra para que nós possamos evoluir, que nós possamos crescer. E nós também temos uma missão na Terra a cumprir. Só que, tendo como base esse questionamento, a pergunta natural que surge é: qual a nossa principal missão na Terra? Muitas pessoas pensam que a nossa missão está na parte de assim, trabalho, está na parte de relacionamentos, mas isso vai muito mais além. Então, meus irmãos, na palestra de hoje, vamos falar um pouco sobre isso. Qual é a nossa principal missão na Terra? Na verdade, quando eu falo missão, essa missão, ela vale para todas as pessoas encarnadas na Terra. A gente não pode confundir missão com propósito. Quando eu falo aqui sobre missão, é a missão que
todos nós encarnados, sem exceção, temos, que a gente vai agora abordar nessa palestra. Então, a nossa missão na Terra, ela pode ser dividida em três. Sim, nós temos três missões. Bom, a primeira missão é trabalhar a sua reforma íntima, ou seja, trabalhar a nossa reforma íntima. Então, qual é a missão que todos nós temos aqui na Terra? Nós estamos aqui para nos curar de nossas imperfeições. Nós estamos aqui para nos curar de nossas emoções negativas. Nós estamos aqui para nos curar de sentimentos negativos, de comportamentos negativos. Nós estamos aqui para nos curar das questões que ainda nos prendem à inferioridade. E o que é que a nossa amada doutrina nos ensina? Quais são as duas principais chagas que nós precisamos nos libertar? As duas principais chagas são o orgulho e o egoísmo. Então, no que se refere a trabalhar a nossa reforma íntima, está ligado para que a gente se cure do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E como é que a gente faz isso? Sempre as emoções, elas surgem no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você está na rua, alguém, por exemplo, fecha você no trânsito, faz com que surja uma raiva. Então, sempre no nosso dia a dia, essas emoções negativas, elas vão surgir. Raiva, medo, ciúme, inveja. E é muito importante, a gente não pode negá-las. Muitas pessoas, elas, quando sentem algo, elas buscam o quê? Suprimir. Ah, não, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir ciúme, eu não posso sentir inveja. Quando, na verdade, essas emoções surgem para que você possa ter consciência delas, para que você possa se curar delas. Então, é muito importante que a gente tem que aprender a enxergar de forma amorosa essas nossas imperfeições, para que a gente possa ter consciência delas, e com a consciência e com a luz da doutrina espírita, nós podemos transmutar essas emoções em coisas boas. Se a gente tem ódio, que a gente possa transmutar em amor. Se a gente tem medo, que a gente possa transmutar em fé. Ou seja, nós estamos aqui para nos curar de emoções negativas, de pensamentos negativos e, principalmente, nos curar do orgulho e do egoísmo. Então, meus irmãos, todos nós, sem exceção, temos como principal missão na Terra trabalhar a nossa reforma íntima. Todos nós, sem exceção. E, detalhe, essa missão, ela dura a vida inteira. Essa missão dura toda uma existência. E como é que a gente faz isso? Através dos ensinamentos de Jesus. Através dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Livro dos Espíritos e de todas as obras da doutrina espírita. Lembrando que tem também as 5 obras que seriam a codificação, né, que é as obras de Kardec, que seria o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E também tem as obras de André Luiz, como também as obras de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. As obras de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, e as obras de Joana de Ângeles, psicografadas por Divaldo Franco. E, claro, muitas outras obras, para que possa ajudar no nosso entendimento, para que a gente possa trabalhar sempre a nossa reforma íntima. E o que é que nos fala
André Luiz sobre reforma íntima. André Luiz fala o seguinte: se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. Então, meus irmãos, para que o nosso mundo exterior melhore, temos que começar a cura no nosso interior, no nosso íntimo. Então, se você quiser que a sua vida melhore, você tem que primeiro começar dentro de você. Bom, meus irmãos, e continuando, temos agora a segunda missão que todos nós encarnados temos na Terra. E a segunda missão é harmonizar-se com pessoas que você tem conflito. A doutrina espírita, ela nos ensina que através do processo de reencarnação, a gente retorna para a Terra para que a gente possa quitar nossos débitos. E muitas vezes, na sua grande maioria, nós temos débitos, nós temos dívidas com outras pessoas. E muitas vezes esse débito é tão intenso que a gente se encontra encarnado e aquela pessoa que nós temos débito encontra-se desencarnada e acontece aquele processo que nós conhecemos como obsessão. Então, quando a gente fala que uma pessoa ela está obsediada, é um espírito que está cobrando a ela um débito, algo que um pode ter feito para o outro. Então, isso é muito importante para que a gente possa curar esses processos obsessivos que todos nós temos. Todos nós somos espíritos endividados. Isso é muito importante. Ninguém aqui na Terra é um ser evoluído, iluminado. Ainda não. Nós estamos aqui para crescer, para nos curarmos de nossas imperfeições. E uma das nossas missões é essa: harmonizarmos com pessoas que nós temos conflitos. E esses conflitos podem ser de encarnado para encarnado e também nós encarnado com espíritos desencarnados. Então é muito importante que, se a gente se sente obsediado, que a gente não guarde raiva, que a gente não fique maldizendo aquele espírito. Na verdade, devemos orar, pedindo ajuda a Deus, pedindo ajuda ao nosso Mestre Jesus, para que a gente possa curar esse débito, para que a gente possa quitar esse débito. Que esse espírito que encontra-se em estado de angústia, sofrimento, porque lembrando, um espírito quando ele está obsediando, ele não é feliz, ele não está feliz. Ninguém é feliz fazendo mal. Então devemos orar. E a gente fala aqui no processo de obsessão. Mas muitas vezes nós temos débitos com pessoas que estão encarnadas com a gente aqui na Terra. Muitas vezes essas pessoas que nós temos conflitos é nosso pai, é nossa mãe, nosso irmão, marido, esposa, filho, filha, amigo, amiga. Então, se a gente tem convívio com alguém e que a gente tem conflito com essa pessoa, a gente deve buscar resolver esse conflito o mais rápido possível. Claro que a gente também faz isso com a parte de reforma íntima. Só que muitas vezes, aquela pessoa que a gente tem débito, a gente precisa nos harmonizar. A gente precisa ter harmonia com ela. Se a gente tem raiva, a gente tem que buscar nos curar dessa raiva e buscar perdoar. Muitas vezes pedir perdão. A gente precisa também praticar tolerância. A gente tem que muitas vezes praticar o amor ao próximo. Meus irmãos, percebam, eu uso o termo praticar. Claro que não é fácil. É uma coisa muito interessante. Se a gente fizer uma análise, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, eles são ensinamentos simples. Se a gente fizer uma análise, não é nada complexo, não é nada complicado. Só que muitas vezes o fato de ser simples não quer dizer que é fácil.
e a gente muitas vezes tem que praticar. É como se fosse um exercício, é como se fosse uma academia, que você pega peso. No começo você vai por baixo, mas quando você mais pega o peso, você fica mais forte e você consegue elevar para níveis maiores. Só que para isso tem que ter um início. Então, como é que a gente busca se harmonizar com pessoas que nós temos conflitos? É perdoando, é pedindo perdão e é termos também empatia. Porque muitas vezes um erro que alguém fez para nós, quem garante que se a gente não tivesse no lugar daquela pessoa, a gente também não teria feito algo igual ou pior? E para que a gente possa ter um melhor entendimento sobre isso, vejamos o que fala Emmanuel. Não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios, que, em outras circunstâncias, poderiam ser nossos. Por isso, meus irmãos, quando alguém comete um erro, mesmo que não seja com a gente, lembremos do grandioso ensinamento de Jesus. Não julgueis para não ser julgado. Muitas vezes a gente fala do erro daquela pessoa, mas será que se a gente estivesse no mesmo lugar que ela, a gente teria feito diferente? Aí vamos supor que alguém agora diga, eu jamais que eu teria feito isso. Mas essa questão, meus irmãos, vai um pouco mais além. A questão não é se você apenas estivesse no lugar daquela pessoa. É você ter nascido no lugar daquela pessoa. É você ter tido os pais que elas tiveram. É você ter tido a condição econômica, social dela. Se você tivesse vivido a vida que ela viveu, será que você não teria feito algo igual ou pior? Por isso, meus irmãos, não julgueis para não sermos julgados. Teoricamente, se a gente fosse julgar alguém, a gente só poderia julgar se a gente tivesse em mãos todos os elementos conhecidos. E a gente não tem. A gente não sabe a vida daquela pessoa, a gente não sabe todos os eventos que ela passou e, principalmente, a gente não conhece o íntimo dela. Só quem conhece nosso íntimo somos nós e Deus. E a gente nem conhece tão bem. Para ser bem franco, só Deus conhece totalmente o íntimo de cada um. Então, a gente tem que buscar o quê? Se harmonizar com pessoas que nós temos conflitos, utilizando sempre como base os ensinamentos de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o maior ensinamento de Jesus. E lembrando também, sem julgamentos. Se a gente ficar nesse ciclo de julgar, a gente só vai ficar alimentando essa dor mais e mais e mais. Então, meus irmãos, o caminho é seguir os ensinamentos de Jesus. Até agora, nós vemos duas missões que cada um de nós tem aqui na Terra. A missão é nos curarmos de nossas emoções negativas. E também a gente deve se harmonizar com pessoas que nós temos conflitos. Tá? E nós temos ainda uma terceira missão, que é gerar bons exemplos. Tá? Nós temos que buscar ser exemplo para outras pessoas. Exemplos positivos. Assim como Jesus foi até hoje o nosso maior exemplo, nós temos que também ser bons exemplos para outras pessoas. Meus irmãos, muitas vezes, quer você goste ou não, você é, sim, meus irmãos, referência para outras pessoas. Se você é pai, você é referência para seus filhos. Você também é referência para a sua esposa, para seus amigos. E muitas vezes aquelas ações que você tem,
aquelas pessoas podem também o quê? De forma consciente ou inconsciente, segui-las. E uma coisa muito importante, muitas pessoas usam aquela frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona, meus irmãos. Essa coisa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Na verdade, as pessoas, mesmo que você fale, elas, na verdade, no final das contas, elas vão seguir as suas ações, os seus atos, as suas atitudes. Então é muito importante que a gente gere bons exemplos. E se a gente fizer uma análise, essas três, quando a gente consegue seguir de forma positiva a nossa reforma íntima, e quando a gente começa a se harmonizar com aquelas pessoas que nós temos conflitos, essa missão ela já acontece de forma natural, gerar bons exemplos. E tem uma história bastante interessante. Tinha uma vez um homem e ele tinha cometido muitos roubos em uma determinada região. E a polícia local estava atrás dele. E ele estava fugindo. E ele chegou em uma espécie de mosteiro e ele pegou uma roupa e ele ficou lá disfarçado. E ele ficou lá disfarçado, meditando debaixo de uma árvore. E assim, passou a polícia, viu aquela pessoa lá meditando e ele passou direto. Só que com medo dele ser encontrado, ele ficou lá meditando. Ficou dias. Só que, para a surpresa dele, outras pessoas, vendo aquele exemplo, também começaram a meditar junto com ele. E chegou uma das pessoas e disse: nossa, você é uma pessoa bastante compromissada. Você está aqui meditando todos os dias. Você está buscando se tornar uma pessoa melhor. Nossa, obrigado. Você me ajudou. E nesse momento, esse homem teve um estalo. Nossa, se eu, um criminoso, eu estou conseguindo gerar bons exemplos, eu estou conseguindo ajudar outras pessoas, imagina se eu realmente fosse uma pessoa boa de verdade. E nesse momento, esse homem se transformou. E olha que exemplo também grandioso foi Jesus quando estava na cruz. Tinha com ele 2 ladrões, não era isso? Só que um deles estava com raiva. E o outro disse: olha, a gente deve. Nós realmente cometemos crimes. Mas esse homem nada fez. E o que foi que falou então Jesus? Homem, você ainda hoje estará comigo no paraíso. E olha que coisa interessante. As palavras deste ladrão estão constadas na Bíblia. Então, olha que coisa interessante. Esse homem, pregado numa cruz, passando uma vida de roubos, ele cometeu crimes, mas pela sua boa ação, pelo seu bom exemplo de arrependimento dos erros dele, ele gerou um bom exemplo. E olha quão grandioso é nosso Mestre Jesus. Mesmo na cruz, ele nos mostra um exemplo grandioso, que não importa os erros que a gente tenha cometido, a gente pode sim ser bons exemplos para as outras pessoas. Meus irmãos, não importa o erro que você cometeu, não importa. Primeiramente, que você vai ter todas as chances de você reparar esses erros. Você vai ter todas as chances. Claro, você deve se arrepender e você deve também reconhecer as suas faltas.
E você, quando você se arrepende, você consegue gerar bons exemplos. E eu quero mostrar, e eu quero agora contar uma história de um exemplo grandioso de alguém que gerou um grande exemplo. Tinha um homem chamado Bill Wilkins. Esse homem, ele era alcoólatra. E esse homem, ele já tinha sido internado várias vezes em clínicas de recuperação. E ele já estava praticamente sem nenhum tipo de esperança. E em um desses momentos que ele estava internado em uma clínica, nesse momento chegou também um jovem que tinha bebido bastante e que estava em uma situação deplorável. Só que Bill, ele queria beber. Ele pediu ao médico: doutor, já que eu não tenho mais jeito, o senhor pode me dar uma dose de uísque? E esse médico, ele falou o seguinte: Bill, eu faço um acordo melhor ainda. Tem um jovem agora, ele está num estado deplorável. Se você se mostrar para ele como a vida dele vai ser, se ele continuar seguindo esse caminho, se você agora chegar para ele e você assim falar o que é que o álcool causa, dando a sua vida de exemplo, eu lhe dou uma garrafa de uísque. O que é interessante é que Bill, ele não ficou ofendido. Ele até gostou, digo, ótimo. Ele foi lá e é engraçado que quando ele chegou, realmente aquele jovem estava mal. Tinha bebido bastante e realmente, se ele continuasse naquele caminho, ele não ia conseguir durar muito. E nesse momento, Bill disse: jovem, o álcool é uma força que eu consegui vencer, disse Bill. Realmente não é fácil, mas você vai conseguir vencer se você buscar força superior, a força do alto, que seria, no caso, Deus. O que é engraçado é que quando Bill falou essas palavras, ele foi tocado pelas suas próprias palavras. E aquilo mexeu muito com ele. E quando ele voltou, ele esqueceu ele esqueceu aquele combinado que ele fez com aquele médico. A garrafa deixou lá. E o que é engraçado, depois disso, ele passou a sua vida a dedicar a ajudar pessoas que também sofriam do vício do álcool. E esse homem fundou os Alcoólicos Anônimos. Exatamente isso. Os Alcoólicos Anônimos, ele foi criado por um ex-alcoólatra. Então, meus irmãos, você pode ser hoje, agora, nesse momento, um exemplo positivo para muitas pessoas. E muitas vezes, meus irmãos, os nossos erros, quando a gente consegue analisar, corrigir, e quando a gente busca, meus irmãos, reparar esses erros, a gente pode ser exemplo positivo para muitas pessoas, para muitos irmãos. Tá? A gente consegue, através da nossa reforma íntima, nos curando de nossas emoções negativas, de pensamentos negativos, nos harmonizando com aqueles que nós temos conflito, a gente, reconhecendo nossos erros, a gente consegue gerar bons exemplos que todas as pessoas ao nosso redor serão muito beneficiadas. E olha o que fala o nosso querido Bezerra de Menezes. Quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Então, meus irmãos, nós temos um exemplo grandioso que é o nosso Mestre Jesus. E Deus é tão bom que nos deu vários outros exemplos. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Divaldo Franco, Mahatma Gandhi, Martin Luther King,
e tantos e tantos e tantos outros, para que a gente possa buscar sempre boas referências, para que a cada dia nós possamos nos tornar pessoas melhores. Meus irmãos, não importa o erro que tenhamos cometido, não importa. Se a gente quiser mudar agora, a gente pode, tá? Todos nós, sem exceção, temos essas 3 missões na Terra: trabalhar a nossa reforma íntima, nos harmonizar com pessoas que nós temos conflitos e também gerar bons exemplos. E tudo isso a gente também vai buscar sempre evoluir. Então, meus irmãos, nós também temos como uma missão na Terra evoluir, nos tornarmos pessoas melhores. E essa missão, a gente vai sempre cumprir ela em várias áreas da nossa vida. A gente vai cumprir no nosso trabalho, na nossa família, social. Então, não importa aquilo que a gente faz, sempre vai ter como essência essas 3 missões: trabalhar a nossa reforma íntima, nos harmonizar com aqueles que nós temos conflitos e também gerar bons exemplos. E tendo sempre como base o nosso Mestre Jesus. E o que é que nos fala Madre Teresa de Calcutá? Um grande exemplo, uma grande pessoa que também nos deu um grandioso exemplo. Ela fala o seguinte: se você der ao mundo e aos outros o melhor de si mesmo, você corre o risco de se machucar. Dê o que você tem de melhor a si mesmo. Porque, na verdade, meus irmãos, quando a gente for prestar conta, no final vai ser entre você e Deus. Vai ser entre eu e Deus. Vai ser entre cada um de nós e Deus. E lembremos que é muito importante que a gente se cure aqui. É muito importante que a gente busque se tornar pessoas melhores. Lembrando que o nosso amado planeta Terra está passando por um processo de evolução, de crescimento. E que nós possamos ser merecedores de podermos viver nesse mundo novo que se cria, nesse mundo novo que se inicia, meus irmãos. E que a gente, a cada dia, que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Melhores do que fomos ontem. E que amanhã sejamos melhores do que estamos sendo hoje. Tendo sempre como base os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é amor. E é um amor tão grandioso que ele mesmo disse: das minhas ovelhas, nenhuma há de se perder. Jesus Cristo, ele prometeu que jamais vai nos abandonar. Ele está com a gente sempre, através dos nossos guias e mentores espirituais. Meus irmãos, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos bons irmãos que nos auxiliam sempre. Jesus é sempre conosco. E que a gente possa chegar no plano espiritual quando a nossa missão na Terra terminar, quando o nosso tempo na Terra dessa existência terminar, que nós possamos retornar à pátria espiritual felizes por nós termos conseguido viver alinhado com essa missão. Nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores, gerando bons exemplos e também contribuindo para o crescimento e evolução deste amado planeta. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos, meus irmãos. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê.
Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim. Só sei que a busco me curar de mim. Obrigada. Agradecemos ao nosso irmão Nivaldo pela sua palestra nessa tarde, pelos ensinamentos e esclarecimentos que o irmão trouxe para nós. Que possamos verdadeiramente buscar, seguir esses ensinamentos e levar para a nossa vida dia a dia. E com a certeza da compreensão da nossa missão aqui na Terra. A nossa casa, e vamos aos avisos dos trabalhos desenvolvidos na nossa casa. Atualmente, a nossa casa ainda permanece fechada por conta dos decretos, mas isso não impede que os ensinamentos e os conhecimentos e esclarecimentos da doutrina espírita possam ser propagados. Nós estamos todas as segundas-feiras no canal do Facebook e YouTube, o Livro dos Espíritos, e alternando com o Evangelho segundo o Espiritismo. Aos sábados, sempre às 16 horas, também no YouTube e no Facebook, temos a palestra pública, sempre com um convidado
especial, de casas, da nossa casa e de casas companheiras nossas. Então, a doutrina, ela precisa ser propagada, independente de qualquer momento ou situação que o nosso planeta possa estar passando. A doutrina é esclarecedora, que vai nos dar força, coragem e compreensão para compreender tudo isso que acontece em nossa volta. E assim, com o coração cheio de alegria, vamos à nossa prece final. Pai Celestial, Mestre Jesus, Espíritos de luz, trabalhadores da nossa casa, ao nosso mentor Abdu, agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Agradecidos somos por todo amparo, por todo auxílio, por podermos, diante das dificuldades, propagar os Teus ensinamentos, Jesus, pois sabemos que é através dos Teus ensinamentos é que vamos nos tornar criaturas cada vez melhor, cada vez mais confiante e compreender as verdades que o Senhor nos traz a cada dia, a cada momento, a cada hora. Peço que derrame sobre todos nós todas as energias necessárias para o nosso fortalecimento. Amparai-nos nas horas difíceis, nas horas de alegria e em todos os momentos. E temos a certeza, Senhor, de que Tu estás no comando, no controle de todas as coisas. Por isso, continua nos guiando, nos conduzindo, sempre pelo caminho do bem. Que a Tua paz, que a Tua luz e o Teu amor nos envolva hoje e sempre. Assim seja.